ao invés de ter uma força, eu tenho duas agora, tá? Então, eu tenho uma força F1, que tem 4,1 newtons de módulo, que é essa que está aqui, aplicada nessa extremidade aqui desse meu objeto esquisito, né? Tem uma força F2 aqui de módulo 4,2 newtons, tá? Aplicada na outra extremidade. E aqui, para facilitar a vida de vocês, ó, ele quer que vocês calculem o torque resultante das duas forças em relação a esse ponto O que está aqui, ó. Então, o que ele está dizendo? Isso a gente vai ter que analisar, né? Se a rotação é horária, se é anti-horária, porque, nota, como essa força F1 aqui, ó, ela tem um módulo de 4,2, essa aqui tem um módulo de 4,9, e os ângulos formados aqui são diferentes, e os raios são diferentes, claramente está mostrando para vocês, ó, que o torque das forças 1 e 2, tá, são diferentes. Então, essa daqui, por exemplo, a força F1, a tendência dela é produzir uma rotação no sentido anti-horário, concorda? Enquanto que essa daqui, ó, ela tende a produzir uma rotação horária. Então, existe uma competição aqui, ó. Então, o que é o torque resultante? O torque resultante aqui é a soma dos torques. Então, para resolver esse problema aqui, ó, eu preciso analisar, né? Tá aqui, ó, o torque resultante será dado pela soma vetorial dos torques produzidos por F1 e F2. Tá? Então, aqui eu vou chamar isso aqui de T resultante. Oh, meu Deus do céu. Que vai ser o torque de F1 mais o torque de F2. Então, agora, o problema basicamente se resume a vocês calcularem, tá, os torques devidos a cada uma das forças. Tá? Então, deixa eu ver se eu vou pegar essa figura aqui, mas ela botar mais para baixo ali, né? Ctrl. Peraí, deixa eu só pegar aqui. Ah, meu filho, sai daí. Ai, meu filho. Depois eu tiro ali, Ctrl C, Ctrl V. Ups, o que eu vi? Não é esse aí, é Ctrl C, Ctrl V, agora sim. Vou aumentar a figura aqui, ó. Tentar reproduzir essa coisa. Acho que aqui dá para ver suficientemente. Então aqui, ó, o que eu posso fazer? Eu posso primeiro, vamos botar mais para o lado aqui, né? Então, ele dá todas essas quantidades, ele dá os ângulos θ1, θ2, dá os módulos, dá os raios também, tá? Os raios são dados. Tá? Então, por exemplo, o torque de F1, vamos calcular aqui, ó. Vai ser o raio, né? O vetor de posição em relação ao ponto O, do ponto de aplicação dessa força. Aqui é P e aqui vai ser Q. Tá? Então, aqui vai ser R1 vetorial com F1. Tá? Que mais? O módulo dele, vamos calcular o módulo aqui, né? Então, o módulo do torque de F1 vai ser igual a quanto? Vai ser módulo de R1, módulo de F1, vezes o seno do ângulo entre os dois. E o seno do ângulo entre os dois, tá? Claramente dá para ver aqui, ó, que é esse θ1 que está aqui, que é dado. Tá? Então, nesse caso, vai dar quanto? Vai dar 1,3 metros, que é o R1. Tá? 4,2 newtons, que é o módulo de F1. Seno de θ1 e θ1 é 75 graus, dado enunciado. Portanto, isso aqui deu quanto? Deu 5,27 newton vezes metro. Tá? Esse torque aqui, ó, ele claramente ele é positivo, né? Porque se vocês olharem a rotação que é imprimida, né, por essa força, é uma rotação no sentido anti-horário. Eu vou tentar reproduzir aqui, ó. 8, ainda temos tempo. Vou botar aqui, ó. Vou desenhar
botar um círculo aqui, tá? Aqui vai ser o torque resultante, e aqui eu vou colocar, ó, a força, né? Então aqui está a força F1. E o R1, ó, eu estou fazendo uma translação, ó. Lembra, essa coisa é um vetor, então tanto faz colocar o F1 a partir da extremidade do R1, ou pegar esse F1, aí transladar ele e colocar ele aqui, que é o que eu estou fazendo, ó. O que eu vou fazer, na verdade, ó, é simplesmente fazer essa translação, pega esse mesmo vetor e representa ele aqui, ó. A única preocupação que eu tenho que ter para poder fazer essa análise, ó, é que o comprimento desse vetor seja igual a esse, a direção e o sentido a mesma. Portanto, ó, eu estou fazendo essa figura ali embaixo, ó. Que é o que eu tenho aqui, ó. Aqui está o F1 e o meu R1, ó. Vou botar em verde aqui. Tá? Opa. Ele vai estar aqui. Opa. Então, repara, aqui dá para ver claramente, ó, que quando eu calculo o torque de F1, que é o vetor R1 vetorial com F de 1, tá? A rotação, ó, ela é dada assim. Então, se vocês colocarem, e nota, isso aqui é um plano, né? E o vetor tem que estar perpendicular a esse plano. Se vocês fizerem a regra da mão direita, coloca os 4 dedos ao longo dessa direção e faz uma rotação nos 4 dedos, trazendo os 4 dedos para cá. O que vai acontecer? O vetor torque, ao contrário do que estava acontecendo anteriormente, ó, ele está saindo do plano da tela. Então, aqui está o meu torque. Tá? E aqui está o ângulo, né? Aquele ângulo θ1 que foi dado no enunciado. Dá para enxergar isso? Sim, dá para enxergar. Tá? Então, e repara, então aqui, ó, a resposta completa seria o módulo 527, newton vezes metro, positivo, né? Embora módulo sempre seja positivo, evidentemente, né? Mas a rotação claramente é positiva. Vamos calcular aqui, ó, já estouramos o tempo, mas vamos fazer só para terminar esse problema aqui, ó. O torque de F2, que vai ser R2 vetorial com F2, e aqui eu vou fazer a mesma coisa. Primeiro eu vou calcular o módulo, evidentemente, né? Então o módulo do torque de F2 vai ser o módulo de R2, módulo de F2, seno do ângulo entre eles, tá? E o ângulo entre eles pela figura é θ2 aqui, ó. Mesma história, tá? Ah, professor, como é que eu consigo enxergar isso? Aqui vai ficar um pouco grande, ó. O R2 é o vetor de posição medido em relação ao eixo, ao centro de rotação, passando pelo ponto O, né? Até esse ponto aqui, que é onde eu estou querendo analisar o ponto de aplicação da força. Então, aqui, se vocês olharem, ó, é como se eu fizesse o seguinte, faz uma translação como antes. Pega esse vetor F2 aqui, ó, e desenha ele, tá? A partir da mesma origem do vetor R1. Aqui também está F2, e esse ângulo que está aqui, ó, é o mesmo ângulo que está aqui, assim como esse θ1, ó, era o mesmo ângulo que estava aqui. Aí fica mais fácil de interpretar, tá? Então, nesse caso, quanto vai dar? Vai dar, o módulo de R2 é 2,15 metros, o módulo de F2 é 4,9 metros, dado no enunciado, e o ângulo θ2 é 60 graus. Tá? E isso daqui dá 9,12 newton vezes metro, aproximadamente aqui. Ó, tá? Só que esse torque aqui, se vocês analisarem, ó, eu vou tentar reproduzir ele aqui. Primeiro fazer o círculo aqui, né? Então, aqui, ó, nota, a F2 está para baixo, o outro está para cima, tá? Então, a força F2, tá? Ela está aplicada no ponto Q, e ela tem mais ou menos essa direção aqui. Aqui está o meu F2. E o meu R2, ó, ele está aplicado, do ponto, do eixo, do ponto O, que é o ponto em torno do qual eu vou girar, tá? E aqui está o R2, tá? Deixa eu ver se é mais ou menos isso. É isso, tá? R2, F2. A rotação agora, se vocês colocarem os 4 dedos na direção de R2 e fazem uma rotação levando os 4 dedos para F2, ao contrário do caso anterior, ó, ela está entrando no plano do quadro. Tá? E aqui,
a rotação se dá num sentido horário. Tá? Então, nesse caso, enquanto o outro é positivo, esse daqui vai ser negativo. É o meu torque de F2. Então, nota, o módulo não faz sentido botar um sinal de menos, mas aqui nós temos que olhar, ó, e analisar o seguinte, ó, a rotação é horária. Tá? Portanto, ó, na hora que vocês forem calcular o torque resultante, vamos colocar assim, ó, então eu não posso botar na forma vetorial, né? Vamos botar só assim, ó. Resultante, eu vou ter mais 5,27 newton vezes metro, que é a rotação, é o torque de F1, menos o torque, né, produzido pela força F2, e isso aqui deu menos 3,85 newton vezes metro, ou seja, quem é que ganhou o combate aqui? Claramente a força F2. O resultado, né, esse aqui tende a fazer o sistema girar assim, esse tende a fazer o sistema girar assim. Como esse aqui tem um torque maior em relação a esse, nota, o torque não pode ser analisado somente a partir do módulo da força F2 ou F1. Tem que olhar o produto vetorial. Então, tem que olhar como é que a força F se relaciona com o vetor de posição, nesse caso para o torque de F1, e torque de F2. Quem tiver o maior torque ganha em módulo. Como esse cara aqui tem o torque dele é maior em módulo e ele é negativo, tá? Que é o que a gente tem aqui, ó. A rotação, vou botar assim, ó, a rotação do corpo é no sentido horário. Negativo por convenção. Negativo por convenção. Ok, guys?